Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe, estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Essa semana terminamos nossa série de estudos sobre o livro de Josué. O tema de hoje, escolham hoje. A palavra de Deus é assim, Amós 24, verso 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué, já no final da sua vida, deixa agora a todo o povo a escolha que eles precisam fazer a cada dia: escolher servir ao Senhor ou não. Ele reuniu o povo então em Siquém. Siquém é um lugar considerável porque foi ali aonde Abraão recebeu do Senhor a promessa daquela terra. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Morré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que Josué fez? Reuniu o povo em Siquém. A promessa havia sido cumprida pelo Senhor. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Dei-vos a terra em que vos trabalhar, em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus, com braço forte, mão estendida, fez algo grande por aquele povo. Deu-lhes a terra prometida. Foi uma ação totalmente divina. E qual seria agora a ação humana do povo? Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e no Egito, e servi ao Senhor. A parte do povo era reverenciar e levar a sério as orientações do Senhor, servir ao Senhor com integridade, de maneira completa e com fidelidade. Josué 24 nos diz: Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E o que o povo diz? Nós o somos. Então, eu e você temos o poder da escolha: servir a Deus ou não servir. Quando optamos pelo meio, isso também é uma escolha e não é da vontade do Senhor. O tentado necessita compreender a verdadeira força de vontade. É este o poder que governa a natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Eu e você escolhemos. Deus nos apresenta o assim diz o Senhor e nós escolhemos. A ação humana é: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Às vezes nos decepcionamos até conosco, né? E com o povo de Deus, porque praticamos coisas que não correspondem ao assim diz o Senhor. O apelo de Josué ao povo é:
Deixem os deuses estranhos que há no meio de vós. Entre as multidões que saíram do Egito, haviam muitos que tinham sido adoradores de ídolos. E tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente. Josué tinha consciência desse mal entre os israelitas e percebeu claramente os perigos que resultariam disso. Ele desejava sinceramente ver uma reforma completa. Alguns eram idólatras de coração, que se envergonhariam de se reconhecer como tais. Então, eles precisavam de reavivamento e reforma. Lembra? O reavivamento falso não tem reforma. O reavivamento verdadeiro traz juntamente a reforma. Josué esperava do povo reforma completa, não coração dividido, não servindo ao Senhor em um dia e os demais não servindo ao Senhor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Deus hoje nos convida a seguir o assim diz o Senhor. Qual foi a escolha de Josué e sua família? Nós serviremos ao Senhor. Essa é a nossa escolha. E eu e você escolhamos ir na mesma direção de Josué e sua família. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pelo estudo que tivemos durante todo esse trimestre e pedimos que nos dê força para agirmos conforme o assim diz o Senhor. Nós oramos com gratidão e em nome de Jesus. Amém.